Vamos lá, o que aconteceu? Então, na sexta passada, no caso, fez uma semana agora sexta, eu comecei a sentir uma dor na lombar. Só que não foi a primeira vez que eu sentia dor na lombar. Alguns exercícios que eu fazia na academia, às vezes eu sentia minha lombar, mas eu não forçava esses exercícios. Mas nunca me deu problema. Nunca eu senti dor depois disso, nem nada. Sendo que na sexta, eu não tinha nem treinado, eu dormi e acordei sentindo uma dor na lombar. E aí eu entendia que era na lombar, né? E aí fui pra academia, treinei. Depois desse treino, a dor se intensificou mais. E aí eu entendi que era entre o lombar e o sacro. Era mais ou menos um pouco mais abaixo da lombar, na região esquerda. E essa dor foi se intensificando e ela foi irradiando pra perna esquerda. Mas é uma dor que ficava indo e voltando. Parecia que ela andava na minha perna, assim, a dor, entendeu? E permaneceu a dor no lombar. Então, para fazer o movimento de ir para frente, andar, eu virar o corpo, essas coisas, tá doendo bastante. E a dor na perna também é o que incomoda muito, porque fica doendo bastante a perna. Mais ou menos isso. E essa dor irradiada, ela tá indo até onde? Ela vem até a região aqui atrás do joelho, assim, coxa, joelho, e às vezes ela vai pro tornozelo. De vez em quando ela desce mais, né? Ela começou a irradiar que dia? No domingo. Não foi um domingo. Domingo da semana passada. Isso. Tem 8 dias. Eu trabalho sentada, no caso. E aí, conforme eu trabalho sentada, eu fiquei bastante tempo sentada. Essa dor começou a ficar irradiando. Parece que não circular, não sei. Então, muito bem. E aí foi irradiando mais. Aí, a partir de domingo, a dor foi muito intensa. Tá. Quando você fica sentado, é ruim. Eu não tenho muita coisa, eu não tenho posição, mais ou menos. E quando você levanta, a transição sentada para em pé, é ruim? E aí quando você anda, né, você começa os passos, você levanta um pouco travada, ela melhora um pouco, ela solta. Comparando o domingo para hoje, você tá melhor, pior ou tá a mesma coisa? Mesma coisa. Está estável. Aconteceu, piorou e agora ela tá... Ficou uma dor muito pior no domingo, tava muito ruim, só que diminuiu. A dor na perna continua, porque ela vai e volta, porém a dor na região mesmo diminuiu um pouco. No domingo foi pior, porque eu acho que foi questão mesmo de eu ter ficado sentada muito tempo. Entendi. O que tá mais constante hoje é a dor na perna. E também o lombar, mas a perna ainda continua mais. E o quanto frequente ela vai abaixo do joelho? Assim, ela permanece muito tempo na região do joelho, assim. Aí, às vezes, ela vai e desce. Aí, vamos supor, eu tô sentada assistindo 1 hora de algum filme. Pelo menos umas 2 vezes eu sinto isso acontecer. Ela descer mais e voltar. Geralmente na posição sentada. É. Dormência ou formigamento? Não. Não tá sentindo. E o que melhora, assim? Qual a posição, o horário, assim? Como é que... Tem algo que você perceba que você faça que diminua a dor? Então, quando eu deito mesmo, Deitar é melhor. eu deito na cama, é melhor, mas quando eu levanto parece que a dor piora. Isso de manhã? Então, enquanto você está deitada, te dá um alívio. Isso. Mas ao acordar de manhã, você tá pior. Tipo, ao decorrer, eu acordo muito. Ao decorrer do dia, ela vai melhorando um pouco. Aí a dor fica mais na perna, a dor aqui na região diminui. Desculpa. Aí eu deito, beleza, tá muito melhor. Quando eu acordo, tá a dor mais intensa ainda. E essa melhora, né? Você acorda com mais dor, levanta, né? Acorda bem, levanta, quando você fica em pé, você sente a dor, não é isso? Isso. Tá. E essa dor matinal, ela demora uns 30, 40 minutos, essa piora ou ela permanece por mais tempo? Ela permanece ao decorrer do dia, aí vai diminuindo, acho que conforme eu vou... Se movimentando. Me movimentando. Nesse momento, tá doendo aonde? Aqui. Só aí? Isso. Não tá irradiando? Quando eu tava sentada, eu tava irradiando para o posterior. Tá. Agora em pé, ela tá localizada. Tá, mas aqui nessa região. Tá, beleza. Vamos lá. Curva à frente, né? Como quem fosse alongar seu corpo e me diz o que você sente. Assim? Isso, solta o braço. Isso, vai. Aqui, já tá bom. Tá ótimo. bastante. Tá bom, pode voltar. Então dói e trava, não é isso?
Perfeito. Fica de frente para mim. Põe a mão na cintura, tá? Joga o quadril todo para sua esquerda aqui, vai. Para lá. Vai. O que você sente? A dor já é aqui. Tá. Volta. Agora vai pro outro lado, né? Não sinto nada. Não sente nada. Pode voltar. Perfeito. Agora põe a mão na cintura. As duas mãos. Isso. E joga tudo para trás, vai. E volta. O que você sente? Dói. É uma pressão bem no barreiro, dói. Mas é menos pior do que pra frente. Menos. Parece, não é isso? Mais uma pressão. Né? Não irradia. Não. Senta lá. Isso. Põe as duas mãos aqui pra mim. Assim? Isso. Relaxa o corpo, dá uma desabadinha. Assim. O que você sente? Olhando pra frente. Nada, precisa. Nada. Desce o queixo aqui. Sente alguma coisa? Não. Nada. O que você sente? Nada. Só na perna mesmo. Só na perna. Olha lá pra frente. Isso. Muda alguma coisa na perna? Muda. Muda. De que maneira? Não, tá vendo? Tá, baixa a cabeça. Isso. O que você Dói. sente? Dói muito, né? Mas é mais aqui nessa região. Tá. Então, ao esticar sua perna e mexer a sua cervical, ela influencia a dor na perna. Sim. Pra mais ou pra menos, dependendo da Isso. posição. Não é isso? Levanta. Vira pra porta de entrada. Aline, fique na ponta do pé e anda, dá uns 10 passos pra mim, vai. Na ponta do pé. Assim mesmo? Isso. Tá ótimo, pode parar, relaxa, fica aí também. Ótimo. Fica nos dois calcanhares e vem andando. Ó, calcanhar. Isso. Tudo bem, né? Tudo bem. Sem problema, não é isso? Ótimo. Põe sua perna esquerda pra frente. Isso, abaixa aqui, tá bom? Eu vou fazer uma força com o seu pé pra baixo e você resiste. Não deixa eu descer, tá bom? Segura. Ótimo. Agora levanta o dedão. Levanta todos os dedos, inclusive o dedão. Não deixa eu baixar pra baixo, tá? Tudo bem? Sim. Beleza. Sentado. Isso. Tira a perna esquerda aqui. Isso, não deixa eu baixar, tá bom? Segura firme. Tá ótimo. Um pouquinho mais pra cá. Vai lá pra frente. Relaxa. Sente alguma coisa? Não. Nada? Só na posterior mesmo, que É diferente? sinto nada. Que você sente a limitação e uma tensão honesta, não é isso? É, posterior. Já fica mais nessa região mesmo, onde fica a dor irradiando. Ok, levanta. O que aconteceu até agora? Então você tem uma limitação, um bloqueio grande para dobrar o corpo à frente, tá? Isso é esperado dentro do seu padrão. A extensão lombar, você até fez uma cara assim esperando a dor. Foi razoável, né? Você fez aqui, deu uma dorzinha, mas não né? Como foi para frente. E os movimentos laterais são livres. Você sentiu um pouquinho aqui, porque estica, mas não tem nenhum bloqueio. Então, o bloqueio até agora é para flexionar o corpo, tá bom? O que a gente vai fazer? Eu vou fazer um teste que você vai deitar de barriga para baixo, vai se posicionar igual a posição em pé, né? Você vai fazer uma extensão deitada, o máximo que você conseguir. O que eu quero saber? Você vai fazer um movimento. Você vai falar, Vinícius, dói 6, dói 5 na lombar, por exemplo. E aí você vai repetindo. E a pergunta é, ao fazer um movimento e depois repetir esse movimento algumas vezes, o que acontece com essa dor? Ela piora, ela melhora, e caso ela seja irradiada, né, caso ela dispare uma dor irradiada, se ela vai cada vez mais para baixo ou se ela vai cada vez mais para cima, tá bom? Você deitar para lá. Vou começar a botar um travesseiro na sua mão lá. Isso.
Seguinte, põe a mão espalmada, assim. Isso. Usa a força do braço, estica uma vez tudo pra trás. Vai. Assim mesmo? Assim mesmo, vai até em cima. Vai, estica o braço. Pode olhar pra frente. O que você sente? Só uma pressão. Sente uma pressão. Alguma coisa radiada? Não. Não? E desce. Isso. De novo. Vamos agora repetir algumas vezes. Vai, trava o cotovelo, isso é muito importante. Relaxa o abdômen, tá bom? Relaxa o lombar, sem dobrar o cotovelo. Tá? Deixa a lombar descer um pouquinho. Isso. Dói quando faz isso? Tá vendo? Só local? Não irradia? Não. Tá, vai, desce. Isso, relaxa, respira. Vai de novo, estica até em cima. Vai. Solta um pouquinho aqui, relaxa. Como é que foi essa terceira? Mesma dor. Tá, desce, não irradia, né? Vamos lá, eu quero que você novamente, vire de lado pra mim. Eu quero que você novamente curve a frente e me diz qual é a sua primeira impressão de curvar a frente, comparando com a primeira vez que você fez, depois de fazer essas extensões. A mão aqui? Não, é só curvar na Isso, mão na frente e vai devagarinho. Vai. E... Já não tá dando tanto. E volta. Eu já consegui fazer isso aqui, antes eu tava conseguindo. Não estava conseguindo, né? Tá, isso é um excelente sinal. Então a gente tem um princípio que a gente chama preferência direcional. Então você tem uma lua que se caracteriza de uma maneira que piora ou melhora em determinadas posições. Em cima disso, eu consigo entender o seguinte: se uma posição, postura ou movimento te piora, alguma postura, posição ou movimento te melhora. E até agora, a sua preferência direcional é a extensão lombar, tá? A gente vai fazer alguns recursos agora, né, algumas manobras, mas a princípio esse exercício você vai fazer em casa. E a ideia é que esse exercício ele vá reorganizando a sua lombar e fazendo com que primeiro ela deixe de ser irradiada e depois ela vá normalizando na posição central. Mas o fato de você melhorar a sua capacidade de curvar depois de fazer isso, já é um excelente sinal. Ótimo. Vou pausar, Miriam. Gente, Então vamos lá, né? Então é o seguinte, no primeiro momento você respondeu, né, assim, antes da gente manipular, movimentar, a gente fez os testes e fizemos a extensão lombar, aquele movimento de esticar para trás. Quando a gente não faz nenhuma técnica e a gente faz um movimento e você melhora a nossa referência, então a sua referência é a seguinte: você tem a dor, você me contou a sua história, e você tem um bloqueio para curvar a frente. Isso é a sua referência, é algo que a gente está vendo, tá? Sim. Após fazer a extensão, a sua referência, que é a dor e o travamento ao curvar a frente, melhorou. Mesmo sem mexer
diretamente na sua lombar. Sim. Tá? Então isso nos diz que esse movimento ele tem uma chance muito grande de resolver o seu problema, tá bom? Sim. Então como é que você vai fazer isso? Você vai fazer esse movimento 5 vezes ao seu dia, tenta colocar na sua rotina, eu sei que você trabalha, então assim, se você conseguir deitar no trabalho, ideal. Se não conseguir, você vai fazer 2 de manhã, 2 quando chegar em casa e 1 à noite. Sim. Enfim, tenta distribuir ao longo do seu dia 5 séries de 8, tá? O que não pode? Não pode aumentar a sua dor irradiada. Então, se em algum momento, ao longo da semana, dos exercícios, você perceber que a dor na perna piora, você interrompe e me fala, tá? Se você perceber que não, né, faz um movimento, sensibiliza um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas sempre na região lombar, contanto que você ficar ali melhor, você continua fazendo o movimento, tudo bem? Ótimo. Tem alguma dúvida? Treino. Tá. Eu permaneço? Então vamos lá. O que você está fazendo em relação a isso hoje? Eu parei. Então, a semana Deu inteira... uma pausa no treino. Desde quarta-feira. Tá. Então é o seguinte, você pode treinar, tá bom? E a gente vai fazer algumas adaptações, tá? Então o que eu quero que você evite? Então vamos lá. Membro superior, tronco, fica à vontade, tá? Pode fazer, não tem preferência se é sentado, se é em pé, faz a sua série normal, tá bom? E membros inferiores, a gente vai ter que dar algumas adaptações. O que eu vou querer que você evite por enquanto, né? Nessa semana, até a gente se ver de novo. Eu quero que você evite stiff. Claro. Tá? Você estava fazendo stiff? Eu até parei de fazer stiff porque eu sentia muito a lombar. Então, na verdade, o stiff já estava provocando dor. Eu já sentia a lombar, então eu evitei. Então a gente vai continuar evitando o stiff. Eu quero que você evite ainda por uma semana o leg. Tá? Evita o leg. E por enquanto esses 2 exercícios, tá? Sim. Em relação ao agachamento, diminui a carga, pode fazer com cuidado, mas diminui a carga, sempre observando, né, os sintomas. Se você faz, fica bem, ok, tá bom? As cadeiras, eu quero que você evite por enquanto a cadeira extensora, porque você vai estar sentada, colocando tensão na parte posterior da perna, isso pode gerar uma irritação mecânica na sua inervação. Então espera uma semaninha para fazer a extensora, tá bom? Agora, a fundo, né, passada você pode fazer, agachamento, né, reduz um pouco a carga, se ficou bastante ali com a execução, você pode fazer. Hack machine, se tiver na sua academia, você pode fazer. Elevação pélvica? Elevação pélvica não. Evita uma semaninha de elevação pélvica, a gente vai avaliando, a gente vai liberando aos poucos os exercícios conforme você for melhorando. Porque assim que começou a dor, eu fui fazer um treino de glúteo. Então é onde tudo que você falou eu fiz. A dor foi assim, intensa demais. Entendeu? Foi a maior de todas depois desse treino de glúteo. Que é uma noite inteira com isso. Então a gente vai... Por isso que eu parei. Isso, então a gente vai avaliar direitinho e a gente vai liberando aos poucos. Então assim, provavelmente você estava com uma condição, provavelmente não pelo treino, mas pela sua posição de trabalho, uma irritação mecânica continuada, que já estava gerando uma disfunção local. E aí depois o treino foi só a gota d'água. Tá? Então se a gente melhorar a sua posição no trabalho, né, postura sentada, se a gente utilizar recursos paralelos ao trabalho, ao treino, que possa te dar um suporte para melhorar a dinâmica da sua lombar, você vai voltar à sua vida normal, 100% como era antes, tá bom? Então, mas a gente vai só fazer, se organizar isso, pra gente liberando devagarinho, pra gente, né, não queimar a largada, tá bom? 5 séries de 8, né? 5 séries de 8. No final de semana, ou o dia que você ficar de folga, você pode fazer mais ao longo do dia. No trabalho, né, se não tiver como fazer no chão, você vai fazer esse exercício que eu te falei. Tá bom. Em casa, de manhã, em casa à tarde, depois em casa à noite, tá bom? Perfeito. Vou te mandar para o WhatsApp, tá? Isso aqui. Tá. Esses quase 2 semanas com a dor. Então, desde quando a dor começou, ela ficou forte até você vir aqui. Não é isso? Tá. Então é isso. Então, a sua dor, ela tinha essa característica, né, que a gente conversou na primeira sessão. E aí eu te passei esse movimento para você fazer em casa, tá? Quando acontece isso, né, quando o movimento ele faz a centralização da dor, né, a dor é menos irradiada, é mais central, e de central ela desaparece, é um resultado que mostra que esse exercício, até segunda ordem, é um exercício que vai te ajudar para essa dor, tá bom? O que eu quero que você faça? Eu quero que você continue fazendo esse exercício, tá? Você tem feito quantas vezes por dia? Como é que está a frequência dele? Você tem feito quantas vezes? Você me passou 5 vezes ao dia. Eu não contei, porque eu faço na academia, eu faço em casa. Quando
Tô assim, passo. Mas eu acho que chega ainda pra sair sim. Eu deito. É natural que a dor melhorou, é natural que a gente diminuiu. Tá? O que eu quero que você faça? Você vai diminuir para 3 vezes o coxinha. Tá? Desse jeito que eu te ensinei, travando o cotovelo, soltando o ar, deixando a barriga acomodar ali, flombar, acomodar, postura relaxada. Vai observando. Então, assim, essa dorzinha que o exercício pode provocar, como você me disse, ela não pode ficar depois. Qualquer coisa você me avisa, tá? Mas vai fazendo. Monitora muito a questão da dor engateada, tá? E o que falta, assim, você já de alguma maneira já voltou a treinar, então isso já, assim, praticamente, já provavelmente já está estabilizado, né? Eu não vejo sinal de piora. São os cuidadozinhos que a gente tem que ter para fazer com que essa melhora seja mais definitiva, né? Mais segura. Tá eu vi que depois de treinar, eu imaginei que depois do treino, eu tiraria meio que a prova se realmente iria continuar a dor, depois do treino, eu deveria observar melhor ou esperar mais um pouco. E quando eu fiz o treino, ficou bem. Não vou colocar. Tá? Isso é um excelente sinal. Então não se preocupe, tá? O que falta, que você ainda não faz, é o stiff, né? E a elevação pélvica e o glúteo na polia, né? Então o que eu te recomendaria? Faz a elevação pélvica, né? Você pode colocar cuidado ainda. Evita ainda o glúteo na polia, mas seria o segundo exercício para você voltar. E o stiff vamos segurar até segunda hora, tá? Então você vai fazer 3 vezes ao dia o exercício, vamos falando, tá? Talvez a gente em algum momento, daqui a 2 semanas, 3 semanas, vai a pena te dar mais uma revisada, mas não vai passar disso, tá? Sim. Então a gente espera que a primeira sessão de avaliação, que foi o que fez com que você, a gente achasse o caminho, desse uma melhora muito consistente. Então, na verdade, você ter tido uma melhora praticamente que 100% na primeira semana é um excelente sinal, tá? Não se preocupa, tá? Com o exame de imagem, com esse tipo de coisa, porque, na verdade, já mostrou que é uma mecânica, né, benigna, que estava relacionada a uma postura, uma posição, algo que você estava fazendo. Se preocupa com a posição sentada, então evita ficar muito tempo sentado, sofá, levanta mais vezes, toma esse cuidado, são algumas educações para a vida, né? Não ficar muito tempo no sofá, na mesma posição. Se sentir um desconfortozinho, já levanta, dá uma estendida, toma esses cuidados, tá bom? Na elevação pélvica, você pode sentir uma dorzinha pontual, vai avaliando, vai monitorando, exatamente como você sente aqui. Se deu uma coisinha e passou, ótimo, tá bom? E qualquer coisa chama atenção, você manda mensagem. Obrigada. Alguma dúvida? Obrigado.